Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios. O Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Olá, bem-vindo. E esta semana, com as altas temperaturas a fazerem-se sentir, debruçamos-nos sobre o período crítico dos incêndios florestais e tentamos fazer uma análise à evolução da área ardida em Portugal nos últimos anos, às dificuldades que as alterações climáticas têm trazido também ao combate aos fogos florestais e tudo isto passando ainda pelos meios humanos e operacionais, bem como pela carreira profissional desta classe que está mais ligada aos incêndios florestais, que são naturalmente os bombeiros. Ninguém é melhor do que o Secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Ribeiro, para nos ajudar nesta análise. Caro Secretário de Estado, muito bem-vindo ao Advogado do Diabo e obrigada por ter aceitado este nosso desafio. É um gosto tê-lo aqui connosco. Comecemos, se calhar, pela pergunta que está na cabeça de tantos portugueses. Estamos, de facto, preparados para enfrentar este verão de 2024? Bem, antes de mais, boa tarde e obrigado à Diana e ao Luís Miguel Henrique pelo convite para estar aqui. Eu acho que fizemos tudo o que era possível para estarmos preparados e acho que estamos preparados. Nós temos um reforço de meios humanos. Nós, nesta fase de maior intensidade, que é no fundo esta fase que vai de dia 1 de julho até ao dia 30 de setembro, em que há um maior empenhamento de meios, temos no terreno disponíveis para o que for necessário 14.155 homens e mulheres, mais 275 do que estivemos no ano passado. Temos, em termos de viaturas, 3.073, que são mais 116 do que tiveram no mesmo período do ano anterior. E temos um meio muito importante, que são os meios aéreos. Temos 74 meios aéreos contratados, que em termos de coordenação de ataque inicial e depois também de ataque ampliado, nos dão uma vantagem muito grande no combate a qualquer incêndio. Nós estamos preparados. Agora, todos os sistemas, todos os dispositivos têm os seus limites. E nós sabemos, e a Diana começou por fazer essa questão de sublinhar a importância das alterações climáticas. É mais difícil combater os incêndios agora? É mais difícil. O número de ocorrências, quando elas são muito elevadas, tornam mais complicado o trabalho no terreno. Mas isto para dizer que preparados estamos. Não podemos garantir é que não vamos ter qualquer eventualidade mais grave, porque isso não depende de nós. Estamos muito dependentes, por um lado, da mãe natureza, mas por outro lado também dos portugueses e de todos os que podem e devem contribuir para a prevenção. E é preciso alguma sorte também nestas épocas? Sorte no sentido em que muitas vezes são as condições que complicam o trabalho de combate aos incêndios florestais. É preciso também alguma sorte para enfrentar estes períodos, além da preparação dos dispositivos? Eu não confio muito na sorte. Eu acho que a sorte dá muito trabalho. O que nós temos que confiar é naquilo que nós temos à nossa disposição. Capacitar os homens e mulheres que estão no dispositivo, dar-lhes condições materiais, dar-lhes os meios necessários, tecnológicos e não só. Certos que a natureza prega-nos partidas, muitas vezes a mão humana também nos prega partidas. O que nós temos que fazer é para ter tudo preparado e não confiarmos na sorte, porque se nós confiarmos na sorte, o mais certo é termos azar. Miguel, qual é que é o maior desafio nesta época de incêndios? Para quem está de fora e observa o trabalho também, quer dos governantes que preparam esta época, quer dos próprios profissionais que têm que trabalhar especificamente no combate aos incêndios? Olha, às vezes preparar estes programas é um desafio para mim, na medida em que há temas que se domina e há outros que tens que estudar. Este é daqueles que é só mesmo vendo de fora. Porque se ficares apenas com a análise superficial daquilo que muitas vezes se lês nos títulos ou nas manchetes ou nas caixas de jornal, não vais a fundo em relação à questão. Deixa-me só tocar aqui 2 ou 3 questões e antes de ir, talvez, ir respondendo, o maior desafio talvez seja uma maior consciência social em relação a um conjunto de situações que podemos conversar, e outra talvez aquilo que é a articulação internacional de um conjunto de organismos e se calhar cada vez mais uma certa articulação internacional em relação até do ponto de vista europeu e que não se esgota apenas nos países europeus e na União Europeia. Mas talvez o maior desafio é conseguir gerir tudo isso, e o gerir tudo isso seja do ponto de vista, num primeiro momento,
preventivo, isto é, o que é que podemos fazer antes e depois ter a máxima capacidade repressiva no sentido de atacar de frente os incêndios, quando eles acontecem, e resolvê-los no mais curto espaço de tempo possível. Deixa-me dar-te um exemplo, estamos aqui um bocadinho em off a conversar, e muito rapidamente, há 20 e poucos anos atrás, as primeiras vezes que eu fui às Caraíbas, eu não sabia que em setembro não se ia para lá, porque é a época dos furacões. Então passei de uma semana de férias, passei um dia de férias e 6 dias fechado. E as pessoas viam aquilo com uma certa naturalidade e normalidade, isto é, há fenómenos da natureza que não se conseguem controlar. Agora, percebe-se, eu na altura estava na Flórida, e percebia claramente que havia antecipadamente um conjunto de informação que chegava, as pessoas preparavam-se para aquilo. A parte da sorte é a parte do rezar para que seja o mais leve possível, mas depois que haja condições operacionais, humanas, logísticas, essencialmente informação e capacidade para combater. Portanto, acho que é possível separar aquilo que se controla daquilo que não se controla. Do que não se controla, é a tal sorte que tu estavas a perguntar, mas há um conjunto de situações que se controlam, e é nessas que realmente os desafios se colocam, e tem muito a ver com a preparação, com a articulação e com a capacidade de repressão. Isso é meios operacionais, meios humanos e dinheiro. Secretário de Estado Paulo Ribeiro, e de alguma forma melhorou também aquilo que tem sido o trabalho de limpeza por parte das populações dos diferentes terrenos florestais, porque tem havido um esforço de comunicação nos últimos anos nesse sentido. Por outro lado, que regiões é que sente que neste momento podem estar em maior risco de incêndio e se calhar mais expostas a problemas com incêndios florestais? Uhum. Relativamente à limpeza, à prevenção, que é no fundo que estão interligadas. Habitualmente o período de limpezas das matas e das florestas termina no dia 30 de Abril. Eu achava que era 31 30 de Abril e muitas vezes foi estendido até 31 de Maio. Este ano foi estendido. Uma das primeiras medidas que quer a Sra. Ministra da Administração Interna, quer o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas tomaram, foi, tendo em conta a pluviosidade que houve durante o mês de Abril, estendeu-se o período de limpezas até ao dia 31 de Maio. Precisamente para dar mais tempo aos proprietários e porque, efetivamente, depois com a pluviosidade que houve e com as condições atmosféricas, as limpezas, o que foi limpo, rapidamente cresceu e floresceu e voltámos a ter combustível nas matas e nas florestas. Mas o que nós verificámos, e nesse aspecto, em termos de prevenção, é que no primeiro semestre deste ano, e nós já temos números provisórios até ao dia de ontem, nós temos menos área ardida e menos ignições do que 59% a menos do que em período homólogo de 2023. Isto é, acima de tudo, um mérito dos portugueses que têm um maior cuidado e comportamentos de menor risco e estão mais atentos e estão mais conquistados para a preservação da floresta, para não terem comportamentos de risco. Isso ajuda muito e é, sem dúvida, essencial nos tempos que correm. O trabalho, no fundo, nós temos muito empenhamento no terreno. Temos bombeiros, temos a Força Especial de Proteção Civil, temos a GNR, temos a PSP, temos o ICNF, temos empresas privadas que fazem parte do dispositivo. Nós temos muita coisa. Mas há um agente de proteção civil que é fundamental, que são os portugueses. As populações. E quais é que são as regiões que sente neste momento podem estar em maior risco face às condições atmosféricas? As condições atmosféricas, bem, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil diariamente faz, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, faz uma análise dos dados que tem da evolução da temperatura, da umidade relativa, do vento, que são 3 elementos essenciais para a propagação dos incêndios. E depois faz com essa análise, projeta essa análise por um determinado período de tempo e até pode fazer, como aconteceu ainda esta semana, um pré-posicionamento de meios para zonas de maior risco. Falamos de zonas do interior com temperaturas mais elevadas. As zonas do interior, o risco pode acontecer em qualquer ponto do território. Uhum. Agora, aquelas zonas do interior, ainda por cima, mais perto de uma mancha florestal maior, e também, muitos casos, com menos população, o que algum abandono que possa haver, são naturalmente zonas de maior risco e por isso é que o Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, em conjunto com o IPMA e com todos os meios que fazem parte, fazem essa projeção e muitas vezes pré-posicionam meios de acordo com
aqueles sítios que hipoteticamente possam trazer um risco acrescido. Miguel, a interioridade nesta questão dos incêndios florestais é um fator de peso. Estávamos aqui a falar, por exemplo, da desertificação de algumas destas zonas que são sobretudo no interior. As populações destas regiões ou algumas destas áreas estão mais desprotegidas no sentido de estarem sob maior risco? Isso é uma afirmação que eu acho que não merece muitas dúvidas. Podemos tentar perceber o porquê, até eu até se calhar, lá está, da análise do estudo que fiz, consegui dividi-las em duas áreas. Ou em duas áreas de razões. Umas de razão um bocadinho mais socioeconómica, que tem muito a ver com aquilo que o Secretário de Estado estava a falar do abandono do interior. Isso há razões sociais e económicas por trás disso, e o próprio envelhecimento da população rural, que é mais acentuado do que já é no próprio país. Portanto, aí temos esse tipo de razões. Depois há razões mais de origem natural, que tem muito a ver com o próprio aumento das emissões, a questão das alterações climáticas, e que eu acho que aí realmente podemos fazer um pouco menos. O que aqui tem, que se percebe, e acho que essa maior consciencialização que estamos agora aqui a conversar, talvez seja a maior conquista da última década. Além de todos um conjunto de meios operacionais, articulação e tecnológico, hoje em dia, por exemplo, não é incomum tu estares em casa um domingo à tarde e receberes uma SMS da Proteção Civil a avisar-te, atenção, que vive numa zona próxima até porque eu vivo fora de Lisboa e ciclicamente eu recebo mensagens destas, coisa que há 20 anos atrás não era possível, nem sequer era imaginável ou necessário. Toda esta, pronto, há aí uma pedrada para que aconteceu, uma tremenda infelicidade que fez com que todo o país, e não foi apenas uma questão de governo ou de uma questão de autoridades, isto é, o choque foi tão grande, o impacto foi tão grande que realmente a consciência de que estamos perante algo importante, grave, que pode causar danos sérios, isso tornou-se, acho que foi transversal a todo o país e a todos os setores económicos, etc. Portanto, essa consciencialização é uma vitória. Depois, e não me querendo repetir, há questões que nós podemos trabalhar, naquilo que podemos controlar, e há outras que não. Mas pelo menos temos que nos concentrar nas primeiras. Secretário de Estado Paulo Ribeiro, vamos à questão dos efetivos nas corporações, porque temos de facto vindo a ver o número de cair ao longo dos últimos anos. Eu consultei os dados que existem no Pordata, que são aqueles que provavelmente estão de alguma forma mais bem estruturados face àquilo que é a evolução do Corpo de Bombeiros. Tínhamos 38 mil bombeiros em 1993, segundo estes dados. Chegámos a ter um máximo de 42 mil em 2002. A partir daí, a tendência foi quase sempre crescente, com uma única subida ali em 2022, em que o número subiu de 26 mil para 31 mil bombeiros nas corporações. Já nos disse qual é que era o dispositivo para este ano, que naturalmente não engloba todos os bombeiros que existem no país. Quantos bombeiros é que temos neste momento e como é que olha para esta evolução, este decréscimo que tem ocorrido ao longo dos anos? Nós temos, neste momento, cerca de 27 mil bombeiros no todo nacional. Este ano temos, aliás, naquilo que é a diretiva, a norma de combate aos incêndios rurais, fizemos, além do efetivo, e o efetivo, quando eu há bocado falava nos 14.155, a grande maioria, mais de metade, são bombeiros, são fundamentais, são a espinha dorsal de todo o sistema de proteção civil e, no caso concreto, de combate aos incêndios rurais, mas depois temos os 20.053 bombeiros, ou 20.073 bombeiros, que foi, no fundo, é uma bolsa que está de reserva, mobilizável para uma qualquer eventualidade, que nós não desejamos, mas para a qual temos que estar preparados. Portanto, nesta fase, além destes 14.155, dos quais mais de 7.000 são bombeiros, temos ainda uma bolsa mobilizável de 20.073 bombeiros que, em qualquer eventualidade, podem vir a ser acionados. E como é que olha para este decréscimo ao longo dos anos? O que é que aconteceu para, de repente, haver uma descida? Há menos atratividade nesta carreira? Acredito que sim, há uma questão da atratividade, há uma questão... durante muitos anos, ainda foi feito recentemente esse estudo,
o ser bombeiro, durante muitos anos, foi quase uma coisa que passava de pais para os filhos. O pai era, o avô já tinha sido, o filho ia ser e desejava que o seu filho também fosse. Isso foi-se perdendo, verdade, ainda continua, ainda tem um grande peso. Mas os jovens já não ficam nas terras mais pequenas e nas corporações. Verdade, aí é que nós temos a grande dificuldade, que é... Mas aí não é uma dificuldade só dos bombeiros, é uma dificuldade de várias profissões e, aliás, de vários povoamentos onde tem uma falta de população e, naturalmente, que os bombeiros também sentem esse reflexo dessa falta de população. Vamos às questões da atratividade. Miguel, é uma área em que faltam recursos esta dos bombeiros? Eu acompanhei durante uns anos algumas, nomeadamente no Algarve, porque tinha um cliente que tinha uma ligação próxima em relação a, eu não vou dizer para não melindrar, mas além de recursos, muitos anos faltou gestão. Okay? Temos que ser sinceros em relação à questão. A gestão era extremamente amadora e muitas das vezes até propícia a um certo desleixo. À procura da melhor palavra. Não, havia tendência para facilitar num conjunto de mecanismos de controle e de supervisão em relação aos recursos que eram feitos. Eu acho que isso começou também, como em muitas outras áreas, essa consciencialização de gerir melhor os recursos, os parques de recursos, porque já não são muitos, passou a ser muito superior e, volto a dizer, acho que na última década, da década e meia, sinto já algum comportamento e algumas alterações e uma maior monitorização e supervisão em relação à questão. Agora, se faltarem recursos, obviamente que sim, até porque o país, se perguntares às polícias, se perguntares aos hospitais, se perguntares na saúde, na educação... Os bombeiros não escapam dessa tendência. A administração interna não é diferente em relação à questão. Agora, em relação também muito ao que estava a ser dito em relação depois aos recursos, e isso falámos de recursos humanos, quando nós analisamos o rendimento versus riscos da profissão, tem que ser uma vocação. Mas aí já lá vamos. Deixa-me primeiro perguntar aqui ao secretário de Estado, Paulo Ribeiro, porque falemos da atratividade da carreira, a questão do rendimento é uma questão essencial e temos vindo a ver a Liga a defender a criação de uma carreira específica para os bombeiros voluntários e de alguma forma pergunto-lhe se isto é viável, se seria um fator de atratividade e depois também é dito pela Liga que é preciso contratar mais homens. Como é que se pode contratar mais homens? É possível criar alguma atratividade e criar esta carreira dos bombeiros voluntários? Nós temos falado com várias associações de bombeiros, profissionais, voluntários, e particularmente com a Liga de Bombeiros Portugueses, com quem temos tido intensas conversas e intensas reuniões, onde procuramos encontrar a melhor solução possível que sirva os bombeiros e que sirva também o país. Nós temos aqui uma dificuldade que não acontece, por exemplo, noutras áreas por exemplo, da administração interna. Nós, no caso da GNR e da PSP, é um só corpo, onde nós sabemos com quem falamos, sabemos quem paga e sabemos o que podemos fazer. Os bombeiros, nós temos em Portugal 436 corporações de bombeiros. Todas elas privadas, apesar de terem utilidade pública, onde o seu financiamento vem essencialmente do Estado, mas também é das autarquias locais, que têm aqui um papel fundamental e essencial na proteção civil, e são também, e depois têm financiamentos privados, claro, receitas próprias, por aí fora. Quando nós, e temos que trabalhar nisso, nós temos três realidades de bombeiros em Portugal. Temos os bombeiros sapadores, porque temos 25 municípios do país que têm os seus bombeiros profissionais. E, portanto, quando falamos da carreira desses bombeiros, nós temos que falar também com a Associação Nacional de Municípios. Essa é aquela que está acautelada de alguma forma, não é? Não totalmente. Mas sim, mas é que está mais acautelada. Mas temos que fazer aí revisitar esse modelo. Esse modelo, quer dizer, esses bombeiros, essa carreira desses bombeiros. Depois temos os bombeiros que têm um contrato de trabalho com as associações humanitárias de bombeiros voluntários. E ainda temos, que é uma particularidade do nosso sistema, os bombeiros voluntários. Os voluntários puros e duros. Aqueles que qualquer um de nós pode ser, que tem a sua profissão, mas que nas suas horas livres deixa o conforto da sua casa e vai dar a vida, se for preciso, pelos outros. E, portanto, essas três realidades criam-nos essa dificuldade de nós não podemos ter um modelo único.
temos que olhar para os bombeiros profissionais das associações humanitárias e criar-lhes essa carreira, essa atratividade, mas também perceber quanto é que isso custa, quem paga e como se paga. A realidade de uma corporação de bombeiros, por exemplo, da área metropolitana de Lisboa, onde estamos, não é a mesma de uma associação humanitária de um concelho do interior do país. E depois, o que é que está em cima da mesa daquilo que tem sido discutido com as associações? Está precisamente a criação dessa carreira. Agora temos que... tudo isto tem que estar interligado. Quando nós criamos a carreira, temos que olhar e revisitar a questão do financiamento das associações humanitárias. E por isso, não há uma medida. Quando nós tomarmos uma medida, tem que ser um conjunto de medidas que tornem harmonioso esta situação. Depois, relativamente aos bombeiros voluntários, esses bombeiros voluntários, que são bombeiros que têm que ter outra atratividade em termos de benefícios fiscais, incentivos ao voluntariado, e quando falamos dos bombeiros voluntários também não podemos esquecer dos dirigentes dessas associações humanitárias, como se costumam dizer, os bombeiros sem farda, que também estão ali voluntariamente, e como dizia o Miguel, e com razão, gerem muito dinheiro, e têm uma grande responsabilidade, mas fazem nas horas livres e, portanto, eles próprios também têm que ser capacitados e têm que têm que ter atratividade para aquela função. Portanto, em termos de síntese, para aquilo que está a ser trabalhado, há um revisitar da carreira dos bombeiros profissionais, juntamente com os municípios que têm esse mesmo tipo de profissionais nos seus concelhos. Depois, um conjunto de medidas ou uma carreira específica para aqueles que são voluntários, mas contratados pelas corporações. E depois um conjunto de medidas de cariz mais pontual, relacionada com benefícios fiscais para os voluntários. Isso é mais harmoniosa. E mais harmoniosa. Porque esse é um problema também que há. Que é, nós temos bombeiro. Muitos dos benefícios fiscais variam de concelho para concelho. O que é normal. No fundo é, às vezes, a concorrência entre territórios. Mas há bombeiros que vivem no concelho A, mas prestam serviço no concelho B. Os benefícios fiscais que eles têm é no concelho A, mas aquele concelho não beneficia do trabalho deles. Quer dizer, beneficia se o incêndio escalar, da área ardida de facto afeta os vários municípios. Que os afetar. Mas não é fácil, mas estamos cá para trabalhar nisso, e estamos a trabalhar nisso com todos os interessados, particularmente com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Miguel, vamos então aqui à questão da atratividade. Como é que se cria essa atratividade? Estes benefícios fiscais são suficientes? Acho que há algumas coisas que podem ser feitas, mas só para continuar até porque eu queria trazer um bocadinho a minha experiência pessoal, isto é, quando olho para o rendimento versus risco e sem desprimor em relação àquilo, por exemplo, que são as reivindicações da polícia, eu com 25, 30 ou 35 anos eu via muito mais depressa a ser polícia e entrar num bairro, por muito perigoso que fosse em Lisboa, em Portugal, do que entrar numa floresta com chamas à volta. Isto é, não me parece que do ponto de vista do risco, quando um jovem de 25 anos ou alguém olha para a profissão, que eventualmente não perceba que a cada dia ou cada verão... Portanto, faz mais sentido discutir os subsídios de risco para carreiras como as dos bombeiros do que propriamente para aquilo que são os outros profissionais que agora exigem. Não tenho problema nenhum fardado da polícia entrar em nenhum bairro em Portugal, armado com os meus colegas, tem mais dificilmente que sejam 15 ou 20 ao lado, entrar numa mata a arder, eu penso mais 2 ou 3 vezes, o que significa que há que dar o devido valor àqueles homens e mulheres que o fazem. Portanto, essa parte da dignificação e de honrar a quem arrisca a vida por aquilo que também é nosso, acho que é extremamente importante. E agora vamos materializar isso. E acho que aquilo que o Secretário de Estado estava aqui a referir, que tem a ver muito com organização. Depois, outra coisa a seguir, que é modelos de governação. Porque tudo isto ainda falta fazer em tudo. Talvez por esta explicação de se falar com 436 entidades que não estejam organizadas e não tenham 3 pessoas, 5 pessoas à frente que respondam e consigam ter capacidade por si por todos, é extremamente complicado negociar. Eu imagino o que é. Imagina que 40 já era, portanto é 10 vezes, mais 4, 5, 6 pessoas que estabelecer uma ponte de diálogo é extremamente
complicada. Então, mais vale dizer, um bocadinho a brincar, um bocadinho a sério, mas é dizer, organizem-se, não é? Mas aí depois vamos conversar. Primeiro do que tudo, organizar. Depois a seguir, criar modelos de governação que se possa ajudar estas pessoas e esta gente, incluindo os próprios dirigentes. E deixa-me fazer aqui uma outra alusão, que é, isto faz lembrar um bocadinho os clubes de futebol há 20 anos e há 25 anos atrás, que havia muito aquelas pessoas que por gosto, mas que a determinado momento a realidade não se compadecia com o tempo que tinham ou com as suas próprias ferramentas de trabalho. É preciso dotar as pessoas que gerem orçamentos relativamente elevados, que gerem muita gente. Essas pessoas têm que estar dotadas dessa capacidade de gestão. Medidas concretas. Tudo que tenha a ver com alguma atratividade fiscal em relação a pagar menos IRS. Coisas que as pessoas se preocupam neste nível, que é como é que vai ser a minha reforma. Isto que eu estou a fazer agora, o sacrifício que eu estou a fazer agora, vou ter ganhos lá na frente, no futuro. Portanto, tu podes dar algo já, e que não precisa ser tanto assim, e tentar programar algo que a pessoa perceba que daqui a 30, 35, 40 anos, no final da sua carreira profissional, seja ela qual for, possa ter algum benefício fiscal. E acho que o país e os portugueses lhes devem isso. Secretário de Estado, olhamos também para a questão dos meios operacionais. Falamos aqui dos bombeiros, de como têm evoluído ou não, da necessidade de uma reorganização também naquilo que são os incentivos e a atratividade da carreira, mas a verdade é que há muitas corporações que também têm meios operacionais que estão de alguma forma obsoletos. Há corporações em que a média de veículos de combate são 25 anos, havendo até casos de corporações com 35, 40 anos. Isto são dados que têm sido avançados publicamente pela Liga e por várias corporações. E depois disto também que há uma fraca manutenção por falta de condições financeiras desses mesmos meios operacionais. Isto é um problema atualmente também para as corporações? É um problema, não é um problema que não desconhecemos. Queria só chamar a atenção que este ano já foram entregues 81 viaturas, aliás, estão a ser entregues, já foram entregues 40 à data de hoje, 81 viaturas às corporações de bombeiros portugueses. Todas elas vocacionadas para o combate a incêndios florestais. Essas 81 viaturas são, obviamente, uma gota d'água no oceano, mas desde 2012 que não havia entrega de viaturas. E, portanto, há um grande delay a recuperar e que tem que ser recuperado, mas os recursos são finitos e têm que ser sempre contrabalançados entre aquilo que é necessário e aquilo que é possível. De qualquer forma, ainda a quando do dispositivo especial de combate a incêndios rurais, várias despesas que estão contabilizadas e que estão orçamentadas têm a ver, entre outras coisas, com o pagamento dos combustíveis e de todos os consumíveis que sejam necessários para as viaturas que vão entrar no teatro de operações. E, simultaneamente, também está sempre previsto aquelas que venham a ter, ainda ontem aconteceu em Castelo Branco, uma que teve um acidente e que tem que estar por parte do Estado, a previsão está orçamentado e está o dinheiro disponível para que se possa reparar aquelas viaturas e repô-las como estavam. De qualquer maneira, estes 81 viaturas não resolvem o problema, ajudam a mitigar um pouco esse problema que existe. Miguel, e as câmaras poderiam ter também aqui um papel de apoio às corporações na questão dos meios operacionais? As câmaras já estão, e basta falar com elas, porque as câmaras estão sobrecarregadas com um conjunto de responsabilidades que já lhes passa. É óbvio que, deixa-me dizer o seguinte, eu acho que é possível separar aquilo que é obrigatório e imperativo, e há obrigações que o Estado, e quando o Estado, seja o Estado local ou central, tem para com as populações, com as corporações, bombeiros, etc. Mas também há, e às vezes eu sinto, e volto a dizer, vivo numa região fora de Lisboa, vivo em Sesimbra, onde eu sinto que muitas das vezes também falta alguma proatividade, alguma criatividade para que aquelas corporações, que muitas delas também são privadas, envolver as empresas portanto, chegar a funding privado. Eu acho que eu olho para o meu conselho e se alguém viesse, se as associações viessem ter comigo, ou viessem ter com um conjunto de empresários, com pessoas que residem num conselho, com um projeto com cabeça de tronco e membros, que, nomeadamente, nós gostaríamos de poder ajudar a comprar mais uma ambulância. Fica a sugestão. Mais um cão. Há capacidade. Porquê? É preciso marketing, é preciso
comunicação, é preciso de criar um conjunto de mecanismos e de equipas relativamente multidisciplinares que outros setores da atividade têm, que outros setores sabem no ter, e que não olhem apenas como um Estado a dizer assim, é eles que têm que nos arranjar 100%, porque o Estado, nós temos limitações. E volto a dizer, é as escolas, é os hospitais, é as esquadras, é os quartéis bombeiros, é as Forças Armadas, todos precisamos. Cada setor tem que também fazer algo mais. E os bombeiros, em particular, podem fazer algo mais. E chegar junto da população, não há nenhum setor mais que alguém tenha maior sensibilidade do que, eventualmente, aquilo que é o Corpo de Bombeiros. Eles têm uma atratividade e um respeito tão grande das populações que, com projetos com cabeça, tronco e membros, de certeza absoluta vão conseguir fazer mais e melhor do que fazem agora. E uma última questão para fecharmos também, porque esta conversa já vai longa, podíamos ficar aqui o resto do dia, porque há muitos temas também aqui nesta área que poderiam ser abordados, mas para fecharmos, eu ia pedir ao Miguel que fechasse, para depois o Secretário de Estado da Proteção Civil poder também fazer o encerramento do nosso programa. Face àquilo que têm sido as mudanças significativas de clima, apesar de todo o empenho também que tem havido, quer por parte de reforço de informação junto das populações, quer na própria disponibilização de meios para o combate aos incêndios, ainda corremos o risco de um novo grande incêndio como aquele que aconteceu, ou com aqueles que aconteceram em 2017, poderem vir a marcar uma nova tragédia no país, porque vivemos condições mais extremas, todos nós sabemos. Quando a palavra que tu usas é risco, o risco do ponto de vista teórico ele está lá. Okay? Eu acho é que, e terminando como começámos, há talvez uma maior consciencialização e com isso uma maior preparação para poder responder a uma tragédia, a uma potencial tragédia dessas. Agora, o risco vamos viver todos os verões daqui em diante. Secretário de Estado, o que é que se pode fazer para que este risco seja menor e evitar que uma nova tragédia se repita? Nós nunca podemos, o risco existe, e como nós vemos pelas alterações climáticas que estamos a ver, nós neste momento não temos uma estação do ano bem definida, como sabemos. Havia um jornal que hoje dizia que, por exemplo, algumas aldeias não têm aderido com aquilo que era esperado à questão das aldeias seguras. Isto é falta de vontade? Mas olha, no ano passado a adesão ao número ao programa Aldeias Seguras foi muito diminuto, foram 12 aldeias só. Este ano já tivemos mais de 30 aldeias que aderiram. Portanto, é um caminho. Há um incremento, é um caminho. Agora, o risco existe, o risco está presente, nós não podemos garantir, acho que ninguém pode garantir, quem tenha responsabilidades não pode garantir que e não é só o incêndio, nós temos outras catástrofes naturais que podem acontecer a qualquer momento. O que nós temos que ter é a capacitar o sistema para ele poder reagir e para poder minorar esses riscos que existem e que estão presentes na nossa vida. E isso está mais presente hoje em dia, depois do que aconteceu em 2017? Eu acho que está mais presente, mas como lhe digo, não podemos garantir que em lado nenhum que não possa voltar a acontecer. Muito bem, está assim fechada mais a análise desta semana, de olhos postos também naquilo que são os riscos de incêndios numa época delicada do ano, os riscos associados à floresta e às elevadas temperaturas deste verão. Obrigado, Paulo Ribeiro, Secretário de Estado da Proteção Civil, por se ter juntado a nós no Advogado do Diabo. Foi um gosto tê-lo aqui connosco. Obrigado, Luís Miguel Henrique, por mais esta análise. Assim que nos acompanha. Até para a semana.